A paz do Senhor. Sou o professor Jonatas dos Santos. Essa é uma aula de revisão do que nós temos estudado nessa sequência de aulas sobre a doutrina da eleição. Nós estamos estudando sobre este assunto porque existem muitas dúvidas, muitas perguntas sobre a eleição e a predestinação. Existem pessoas que pensam que eleição e predestinação é a mesma coisa. E não é. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que predestinação é uma coisa e eleição é outra coisa. Existe também a teoria de que Deus predestinou algumas pessoas para se perderem e outras para serem salvas. Isso também não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Existe uma outra teoria que diz que Deus escolheu um pequeno grupo, os eleitos, para serem salvos. Também não tem base na Bíblia Sagrada esse ensino. Então, desde a primeira aula até a aula de número 15, a aula anterior, nós temos estudado sobre esta doutrina da eleição. Outra coisa, na Bíblia Sagrada existem 4 tipos de eleição: a eleição de Cristo, a eleição de Israel, a eleição da igreja e a eleição ministerial. Nós já falamos sobre a eleição de Cristo. Falei naquela aula que a eleição de Cristo é a principal eleição da Bíblia Sagrada. Jesus é o primeiro escolhido de Deus. A Bíblia chama Jesus de o meu eleito, o meu escolhido. Porque a partir da eleição de Cristo, nós vamos entender a eleição da nação de Israel, a eleição da igreja e a eleição de pessoas para servirem a Deus no seu reino. Então, já estudamos a eleição de Cristo e estamos estudando a segunda eleição, a eleição da nação de Israel. Falei desde a primeira aula, da aula 3 em diante, que Deus fez uma promessa para o primeiro casal lá no Jardim do Éden. Capítulo 3, versículo 15, no livro do Gênesis. Que um dia a semente da mulher iria vir e ferir a cabeça da serpente. Nós sabemos que o descendente da mulher, ali em Gênesis capítulo 3, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, que nasceu de Maria na plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Só que para a semente da mulher vir ao mundo, ser revelada ao mundo, era necessário um útero social, uma nação, um povo. Como aquelas nações na Torre de Babel desobedeceram a Deus e foram rejeitadas por Deus, Deus resolveu criar uma outra nação a partir do homem chamado Abrão, da cidade de Ur dos Caldeus. Então, essa aula é só uma revisão do que já estudamos até agora. Ainda estamos estudando a doutrina da eleição de Israel. Eu não posso confundir Israel com a igreja. Estamos estudando a eleição da nação israelita. E lá na frente, nas próximas aulas, nós vamos estudar sobre a eleição da igreja, que é um povo diferente do povo de Israel. Nesse momento, estamos estudando uma série de aulas sobre por que Deus escolheu Israel. Cada aula que nós estamos postando aqui no nosso canal, eu estou acrescentando informações para responder esta pergunta. Por que Deus escolheu Abrão, Isaac, Jacó, Israel? Por que Deus fez aliança com esta família? O que está por trás disso? O que a Bíblia nos apresenta? É o que nós estamos estudando e cada aula vai trazer mais informações para conseguirmos responder esta pergunta de forma bem estruturada. Ok? Continue estudando conosco e eu quero sugerir aqui algumas obras que eu estou tomando como base para os nossos estudos. A Bíblia de Estudo Pentecostal é a principal Bíblia que nós da Assembleia de Deus utilizamos. Aqui estão as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, uma das melhores Bíblias do mundo.
Eu estou utilizando também a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Se você quer uma sugestão de versão da Bíblia, com uma linguagem clara, uma linguagem acessível, essa é a Bíblia. É a minha versão predileta, a Nova Almeida atualizada. Então são essas duas obras, a Nova Almeida atualizada e a Bíblia de Estudo Pentecostal utiliza a versão Almeida e corrigida. São essas duas obras que eu estou utilizando como texto base para as nossas aulas aqui no nosso canal. E como estamos estudando acerca de eleição e predestinação, nesse momento eu estou falando só de eleição. Lá na frente nós vamos falar sobre predestinação, presciência de Deus, certo? A doutrina da presciência. Será que Deus sabe todas as coisas que vão acontecer, que irão acontecer, ou Deus é pego de surpresa? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. E eu quero deixar também aqui uma obra fenomenal do pastor Silas Daniel, da Assembleia de Deus, Arminianismo, a mecânica da salvação. Se você quer entender bem melhor o que é eleição e predestinação, eu recomendo esta obra também. E da editora Reflexão, a obra de Robert Shank, Eleitos no Filho, uma das melhores obras sobre doutrina da eleição. Portanto, continue conosco nas próximas aulas, compre um caderno, adquira um caderno de matéria, faça as suas anotações, escreva, ok? E continue conosco estudando, que nós ainda temos aí uma longa caminhada de aprendizagem e de ensinos na Palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tchau, tchau.